Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso, tamo junto. Então, ó, vamos lá detonar raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Então, ó, se você está estudando para PMCE ou até para PCCE, tá? O conteúdo é o mesmo, tá? Independente do nível, até porque eu não faço diferença entre relação de nível médio ou superior. Ah, professor, então quer dizer que o senhor não faz diferença? E a prova de nível médio e superior é a mesma coisa? Eu vou te contar um segredo que nem todo mundo sabe. Às vezes, a de nível médio se torna mais difícil do que a própria de nível superior. Quando se tem um nível de concorrência muito alto, normalmente a prova tem que dar uma selecionada. Então, às vezes, provas de nível superior, em algumas disciplinas, se tornam mais fáceis do que a prova no nível médio, porque a concorrência sempre é maior. E a gente sabe que Polícia Militar tem uma concorrência maior do que a Polícia Civil, tá? Então, apesar de ser o mesmo conteúdo, a mesma banca e níveis diferentes, né? Nível médio e superior, não se apegue a isso. A gente não sabe qual que vai vir a mais difícil ou a mais fácil. Pode ser que realmente a Polícia Civil cobre mais pesado do que a Polícia Militar? Pode. Mas eu já acho que vai ser o contrário, beleza? Principalmente na parte de raciocínio lógico, na Polícia Civil, eu não acredito que virá uma prova tão difícil assim. Eu acredito que você tem que estar mais preparado na Polícia Militar. Apesar de
o conteúdo ser próximo e um pouco diferente, né? Cada um tem sua peculiaridade. Mas eu estou falando de raciocínio lógico, problemas aritméticos, geométricos e matriciais. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, beleza? Então, ó, se você está aqui comigo e eu te ajudei só um pouquinho aqui, assim, só um pouquinho assim, tá? Então, deixa o like, compartilha a transmissão enquanto ainda está disponível. Então, ó, vamos para cima que a gente vai começar primeiro com os problemas aritméticos, que é o que, professor? A parte da matemática básica, tá? Cálculos básicos, adição, subtração, multiplicação, divisão, números com números decimais, com frações, com números inteiros, beleza? Então vai ter problemas MMC, MDC, pode ter problemas de múltiplos, divisores, problemas de porcentagem, tá? Então tudo isso nos problemas aritméticos. Geométrico, a parte geométrica básica que você tem que dominar, e matricial, normalmente só vai vir questões que envolvem tabelas. É difícil a banca trazer questão de matriz em si mesmo, mas isso não é regra e ela pode trazer. Por isso que hoje eu trouxe aqui, tá, umas questõezinhas de matriz para a gente trabalhar. Então a gente vai trabalhar aí as principais operações aí de matrizes, adição, subtração e multiplicação nesta aula aqui. Então, vem comigo e a gente vai começar com problemas aritméticos nesta ordem, tá? Então, vamos lá. Primeira questão na tela e vamos ler junto. Num caminhão do Corpo de Bombeiros, a manutenção dos equipamentos é feita da seguinte forma: escada a cada 2 dias, extintores a cada 3 dias, mangueiras a cada 5 dias. Hoje, todos esses equipamentos estão sendo revisados ao mesmo tempo. Podemos afirmar que isso ocorrerá novamente em quantos dias? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, ó, questãozinha aí clara de MMC. Então, ó, toda vez que a questão for de MMC, ela vai ter essa ideia de encontro, tá? Então, toda vez que a questão disser que tem valores diferentes, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser mais do que isso, tá? Valores diferentes que se encontraram todo mundo. Quando é que vai se encontrar novamente? Então, aí você tem o quê? Uma clara questão, né, de MMC, mínimo múltiplo comum. Agora, uma dica. Essa aí veio bem simples. Por quê, professor? Porque os valores vieram bem pequenos e tem uma particularidade. Qual é essa particularidade, professor? Quais são os valores que ele deu aqui? Ó? Ele deu, ó, 2, 3 e 5. Apesar de ser pequeno, ele tem uma pequena particularidade, quase que não sai, tá? 2, 3 e 5, tá? 2, 3 e 5. E o que é que eles têm em comum, professor? Eles são primos, tá? Então, toda vez que você lidar com números primos, o MMC vai ser a multiplicação entre eles. Não precisa nem fatorar. Ah, professor, mas se eu quiser fatorar, fatora. Vai dar no mesmo, tá? Então, se eu tenho números primos, o MMC vai ser a multiplicação de todos eles. Então, se eu tivesse aí 2, 3, 5, 7, tá? 11, 13, seria a multiplicação de todos eles, porque eles são primos. Agora, professor, se eu tivesse aí 2, 3 e 20, era só multiplicar todos eles? Não, porque o 20 não é primo. Aí você fatorava normalzinho para poder encontrar, beleza? Então você só multiplica todos eles diretamente se forem primos. Ah, professor, por quê? Se eu quiser fatorar, fatora, tá? Você pode fatorar, porque você vai ver, ó, divide por 2, aí só divide esse aqui, ó. Aí dá 1, esse repete e esse repete. Aí agora só dá por 3. Repete 1, aqui, ó, por 3 dá 1, e aqui o 5 repete. Agora só dá por 5. Ó, 1, 1 e 1. Ou seja, deu a mesma coisa. Qual é o MC, professor? 2 vezes 3 vezes 5, tá? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. É a multiplicação de todos eles, tá? Então, esse é meu MMC. Quando é que eles vão se encontrar novamente? Daqui a 30
dias. Beleza? Dúvidas? Crises? Estão comigo? É a próxima questãozinha aqui. Eu tenho questão de número 2 na tela. E bora ver, ó. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Se 2/3 da água é retirada do tanque, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é... Vamos lá. Eu tenho uma questãozinha aí que envolve frações, tá? Fração é uma boa pedida em quase toda prova, principalmente quando vem esse tópico RLM, envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Beleza? Tá. Mas só que a história aí, resumidamente, ele diz assim, ó, eu tenho um tanque. Esse tanque está preenchido com 3/4 da sua capacidade, beleza? Então ele não está cheio, ele tá completo pela... Opa, desculpa aí. Ele não está cheio, ele está preenchido com 3/4 da sua capacidade, ou seja, 3 partes de 4, tá? Ou seja, o tanque está lá, dividido em 4 partes, 3 partes das 4 estão cheias, então uma parte das 4 não está. Beleza, mas quantos litros tem? Qual é a capacidade dele? Não sei, a questão não disse. Tá, aí ele pergunta se 2/3 desta água for retirado, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total é... E aí? Como é que você faria? Existem várias formas para fazer. Só que eu gosto da ideia de dar um valor. Principalmente se for um valor fácil de trabalhar. Você percebe que 3/4, tá? Ou seja, ele pegou um valor, dividiu por 4 e tem 3 partes cheias. 3/4 quer dizer isso. 3/4 da capacidade é um valor que foi dividido em 4 e 3 dessas partes estão cheias. Tá. Qual o valor? Ficaria fácil de trabalhar. 100. Eu poderia dizer que esse tanque tem 100 litros, certo? Dividido em 4. 4 partes de 25. 3 partes estão completas. Em outras línguas, em outra palavra, eu estou dizendo o quê? Que 75 litros está lá. Eu tenho um tanque de 100 litros e eu tenho 75. Essa é a capacidade. Aí ele disse 2/3 disso foi retirado. Quanto é que sobrou? Então, desta forma, eu acredito ser mais fácil de raciocinar, você dando um valor. Mas você poderia não fazer assim. Pode jogar de várias outras formas, mas eu não vou ficar perdendo tempo aqui dando vários exemplos. Se você pensou de outra forma e estava certa, né? Tudo bem, é uma forma válida, tá? Então, ó, eu vou fazer desse jeito que eu falei. O tanque tem 3/4 da capacidade preenchida com água, tá? E qual é o total? A questão não me disse, então eu disse que ela tinha 100 litros. Logo, 3/4, ó, 3/4 D é sempre uma multiplicação, né? De 100 litros, tá? É igual a 75 litros. Sim ou não? Então eu tenho 75 litros aí. Beleza? Beleza. Aí, o que a questão nos disse? Ele disse que se 2/3 da água é retirada do tanque, então, ó, 2/3 desta água. Qual é a quantidade de água? 75. 2/3 de 75 é o que, professor? 2 vezes 75 dividido por 3. Ou você poderia simplificar, tá? Mas 2 vezes 75 por 3 é fácil, né? 2 vezes 75, 150 dividido por 3, 50 litros. Tá? Então, ó, o que aconteceu aqui? Eu tinha uma capacidade total de 100 litros. Aí, eu tirei 2/3 dos 75, né? Porque ele não estava cheio, né? Só tinha 3/4, só tinha 75 litros. 2/3 de 75 litros é 50 litros. Então, se eu retirei do tanque a fração que corresponde à quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque ou seja, ele está dizendo quanto sobrou. Ó, se eu tinha 75 litros, tá? E eu retirei 50, sobrou quantos litros? 25 litros, tá? E 25 litros representa quanto do total? Isso mesmo, 1/4. É uma parte de 100, tá? Uma parte dos 100 litros, né? Uma parte,
tá? Então dá 25, gabarito letra C, beleza? Então eu achei mais fácil dando um valor para ele assim, tá? Bora para a próxima questãozinha e diz assim, ó. Em uma indústria, 120 operários trabalham de manhã, 130 trabalham à tarde e 80 trabalham à noite. Contudo, 50% dos trabalhadores da manhã também trabalham à tarde. 30% dos trabalhadores da tarde também trabalham à noite. E 80% dos trabalhadores da noite também trabalham à tarde. E 70% dos trabalhadores da tarde também trabalham de manhã. Dito isso, assinale a alternativa correta. Então ele fez uma confusão danada para usar porcentagem. Ele disse, ó, uma indústria, tá? 120 operários de manhã, 130 à tarde, 80 à noite. Pronto. Essa é a nossa informação base. Mas só que ele inventou um bocado de coisa. 50% da manhã trabalha à tarde, 30% da tarde trabalha à noite, 80% da noite trabalha... E por aí vai. Então eu tenho que descobrir quais são esses valores e ir somando para ver qual é o total da manhã, qual é o total da tarde, qual é o total da noite, para poder encontrar a nossa alternativa. Então eu não posso ir para a alternativa sem antes calcular isso. Então bora lá. Eu tenho aqui, ó, eu vou dizer primeiro os valores base, tá? Eu tenho pela manhã, eu vou escrever assim ó, aqui, porque eu tenho pouco espaço aqui, né? Manhã eu vou ter 120, foi o valor que ele nos deu. À tarde eu vou ter 130, esse aqui é o valor base, tá? E 80 à noite. Noite, 80, tá? Aí bora para a primeira informação que ele deu, ó. 50% dos trabalhadores da manhã também trabalham à tarde. Bora primeiro calcular isso aqui, tá? 50% da manhã é metade, sim ou não? É. Então, se 50% da manhã trabalha à tarde, quantos trabalham de manhã? 120. À tarde vai ser o quê? Os 130 que já tem, tá? Eu vou colocando... Tá difícil aqui o espaço, mas vou colocando aqui. Vamos lá. Tarde, eu vou ter os 130, mais os 50% da manhã, tá? Os 50% da manhã, que é 60, que é metade, tá? A gente não precisa calcular assim, dá para fazer de cabeça, né? Porque 50% é metade. Que é 120, 60 é 50%. Pronto? Até aqui eu tenho um da tarde. Essa aqui foi a minha primeira informação. Segunda informação, ó. 30% dos trabalhadores da tarde também trabalham à noite. Então, bora para essa informação dos 30% aqui agora. 30% da tarde. Só que a gente vai calcular com base neste 130, tá? Porque ele não mandou calcular baseado... Na verdade, até eu fiquei na dúvida aqui, mas deixa eu ler tudo logo. 30% trabalhadores à tarde, trabalha à noite. 80% dos trabalhadores da noite também trabalham à tarde. Ó, aí vem mais trabalhadores para trabalhar à tarde e 70% dos trabalhadores da tarde também trabalham de manhã. Dito isso, assinale. Vamos calcular sempre baseado nesses valores aqui. Porque quando ele fala 30% do trabalhador da tarde também trabalha à noite, aí eu poderia pensar, ah, é esses trabalhadores aqui que já está somando 60 ou é só esses 130? Mas a gente vai usar sempre esses valores aqui, porque é como se esses valores fossem os valores dos trabalhadores que são fixos, né? Da manhã, da tarde, da noite. Eu vou usar essa lógica aqui, tá? Aí a gente vê se arruma o gabarito. Estou fazendo aqui junto contigo essa questão. Então, 30% da tarde também trabalha à noite. Quanto é 30% da tarde? 30% de 130. Ah, professor, eu não sei. Calcula. Então, ó, 30% é 30%. Da tarde é 130, tá? Então, ó, tem ó, 2 zero embaixo, passo a vara, 2 zero em cima, passou a vara. 3 vezes 13, 39, tá? Então, eu vou apagar isso aqui, tá? Porque eu não tenho muito espaço.
eu vou colocar o quê? 39. Vai trabalhar à noite, tá? Então, ó, à noite eu vou ter quem? Eu vou ter os 80 mais os 39, que é da tarde, beleza? Beleza, professor. Bora para a próxima informação aqui. 80% do trabalhador da noite também trabalha à tarde. 80% da noite. Quanto é 80% da noite, professor? 80% de 80. Então, vamos calcular aqui quanto é 80% de 80. 80% de 80, ó. 2 zero embaixo, passa a vara. 2 zero em cima, passou a vara. 8 vezes 8, 64. Logo, eu tenho o que, professor? Vou apagar aqui, 64. E ele disse o que? 80% da noite também trabalha à tarde, tá? Então, eu vou pegar esse 64 e somar aqui, ó, com a tarde, 64, tá? 64. Tem outra informação aqui. E 70% dos trabalhadores da tarde também trabalham de manhã. Então, agora eu vou calcular 70% dos trabalhadores da tarde, tá? Então, 70%. Estou sempre escrevendo e apagando porque eu não tenho espaço aqui, tá? 70% dos trabalhadores, 70% dos trabalhadores da tarde trabalham de manhã. A tarde é 130, tá? Ó, 2 zero embaixo, 2 zero em cima, passou a vara. 7 vezes 13, 91, tá? Então, eu coloco aí esses 91 para somar com os da manhã, tá? 91 eu vou somar com os da manhã. Beleza? Então, os da manhã vai ser igual aos 120 mais os 91. Logo, agora eu posso já fazer este cálculo aqui, tá? Para poder encontrar os nossos valores, tá? Só que deixa eu só afastar um pouquinho esse noite daqui, tá? N é igual a 80 mais 39, só para dar um espaçozinho para eu responder as outras, né? N é igual a 80 mais 39. A resposta final e a resposta final. Então, agora, quantos trabalham à tarde? Quantos trabalham à noite? E quantos trabalham pela manhã? É só a gente fazer esses cálculos, tá? Então, 130 mais 60 mais 64 é igual a 254. 254. À noite, eu vou ter 80 mais 39, que é igual a 119. E da manhã, eu vou ter 120 mais 91, que é igual a 211. 211. Então, quantos trabalhadores eu tenho à tarde? 254. Quantos trabalhadores eu tenho à noite? 119. E pela manhã, 211. Bora ver se a gente tem nosso cálculo aí, tá? Resposta, gabarito. Letra A. O total de trabalhadores no período da manhã é de 184. Não, né? Manhã eu tenho 211. Letra B. O total de trabalhadores no período da tarde é de 254 e é o nosso gabarito. Só que bora ver as outras. O total de trabalhadores no período da manhã é de 159. Não, né? A gente já sabe que é 211. O total de trabalhadores no período da noite é de 140. À noite eu tenho 119. E o total de trabalhadores no período da tarde é 221. Também está errado. Realmente eu só tenho um gabarito para a letra B. Beleza? Dúvidas? Crises? Estão comigo? Então,
questãozinha de porcentagem aí meio confusa, até eu fiquei com uma duvidazinha no meio ali se era para calcular do total, mas depois eu saquei que tem que calcular com o valor base que ele deu no começo, né? Acontece. Então, é bom para a gente praticar, vai que aparece uma questão desse modelo aí, tá? E para a gente encerrar a última parte aqui, que eu trabalho com a questão de problemas aritméticos, eu trouxe uma questãozinha aqui de divisão proporcional. Mas bora ler junto, depois a gente faz um resumozinho, tá? Ó, ao analisar os pagamentos realizados aos recenseadores, um coordenador verificou que o valor pago a 3 deles foi um total de 8.100. Se o tempo de trabalho de cada um foi 2, 3 e 4 meses e o total pago foi diretamente proporcional ao tempo de trabalho, então o menor valor recebido por um dos recenseadores foi de seguinte. A história é, eu tenho o valor de 8.100 que foi pago a 3 recenseadores. Só que esse valor foi dividido igualmente entre eles? Não. Esse valor foi dividido proporcionalmente, diretamente proporcional ao tempo de trabalho de cada um. Eu tenho um de 2, um de 3 e um de 4 meses, tá? Então, foi proporcional a 2, proporcional a 3, proporcional a 4. Esse tipo de divisão proporcional sempre vai vir uma história com um valor que vai ser dividido proporcionalmente a 2, a 3, a 4, tá? Pessoas, valores diferentes, tá? Então, como é que a gente faz? É 3 passos, bem simples. Eu vou explicar e aplicar aqui. É muito fácil. É sempre assim, professor. Isso é bizu? Não, tá? É sempre desse jeito. Você vai usar só 3 etapas. Primeira etapa, você vai pegar todos os valores proporcionais e somar. Como assim? Proporcional a 2, a 3 e a 4 e vai somar, tá? 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Beleza? Então você soma. Somou, esse é o primeiro passo. Segundo passo, pega o valor total e divide por ele. 8.100 dividido por 9. O resultado, você tem a sua constante, que a gente chama de K. Ah, e se eu quiser chamar de casinha? Chama de casinha. Não interessa, você vai encontrar esse valor, que é a constante. Essa constante você multiplica por 2. Aí vai encontrar o valor que o proporcional a 2 recebeu. Depois multiplica por 3, vai encontrar o valor que o proporcional a 3 recebeu. E depois multiplica por 4, que vai encontrar o valor que o proporcional a 4 recebeu. Ou seja, 3 etapas aí. Bora lá, passo a passo agora resolvendo. Beleza? Então, o primeiro passo deles é a gente somar esses 3 valores aqui. Então, vamos comigo, resolvendo aqui. Primeiro passo, soma esses 3 valores. 2 mais 3 mais 4. Ah, professor, se tivesse 4 valores aqui, somava os 4. Se tivesse 5, somava os 5. Se tivesse só 2, somava só os 2. Eu somo todos os valores proporcionais aqui, tá? Então, 2 mais 3 mais 4, 9. Beleza? Beleza, professor. Segundo passo agora, professor. Segundo passo. Você vai pegar o valor total, que é 8.100, tá? E vai dividir por essa soma que você encontrou. Então, 8.100 dividido por 9, tá? Dividido por 9, que vai ser igual a 900. Encontrei quem, professor? Eu encontrei o meu K, tá? É a minha constantezinha. E agora, professor, terceiro e último passo é encontrar os valores proporcionais a 2, proporcional a 3 e proporcional a 4. É só multiplicar por esse 900. E aí eu encontro quanto o de 2 recebeu, quanto o de 3 recebeu e quanto o de proporcional a 4 recebeu. Só que a pergunta foi apenas, ele quer saber, ó, o valor proporcional. Então, o menor valor recebido por um deles é justamente o menor. 2 vezes 900, 1.800. Tá? Gabarito, letra B.
Mas, se você quisesse saber o dos outros, 3 vezes 900, 4 vezes 900. Encontrar o valor dos outros. Beleza? Então é sempre assim. Assim a gente encerra a nossa parte de problemas aritméticos. Tá? Aí agora a gente vai trabalhar algumas questões de problemas geométricos, onde eu trouxe até uma questão de geometria espacial. Tá? E por fim a gente finaliza com uma questãozinha de matrizes. Beleza? Para a gente encerrar. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, está chegando aquele momento no qual a gente se despede aqui, né, no YouTube, e a gente vai ficar só para os assinantes. Então, se você é assinante, cai para dentro, tá, da plataforma, porque eu vou continuar lá a resolução da semana, tá? E se você ainda não aproveitou a oportunidade, ó, de entrar para o último tiro da PMCE e você quer aproveitar ao máximo aí esses últimos dias, tá? Com uma revisão completa de todas as disciplinas do teu edital, ponto a ponto, flashcards, guias de consulta, mapa mental, tá? Questões resolvidas, um direcionamento completo, é só tu apontar a câmera pro QR Code aqui, ó, tá? O QR Code aí, beleza? E cai para dentro. Então, neste momento, a gente vai ficar aqui, por aqui. Se eu te ajudei só um pouquinho assim, deixa um like, compartilha a transmissão e Deus te abençoe e até a próxima. Eu continuo ao vivo dentro da plataforma, beleza? Está oficialmente lançado o último tiro da Polícia Militar do Ceará. Uma estrutura com quadro físico, com quadro digital e com todas as esquematizações em flashcards e guias de consulta rápida. Agora com a nova identidade visual. Só para você ter ideia, para a gente fazer essas gravações, a gente teve que utilizar-se de 2 estúdios. Nesse estúdio que você está vendo, por exemplo, eu passei o quadro de direito constitucional só com as palavras-chave que podem aparecer na prova da Polícia Militar do Ceará. Agora, deixa eu te mostrar o outro estúdio com o quadro de direito administrativo. Isso aqui foi o que eu fiz em direito administrativo. Eu passei o quadro com todas as palavras-chave, mas é que tá. Em todos os flashcards, essas palavras-chave já se encontram. Então eu mostrei para você exatamente quais os pontos exatos que vão cair na prova. E todos esses flashcards aqui são tirados da própria banca US e de bancas análogas à US. Olha o conjunto daquilo que pode cair a título de aposta de direito administrativo. Se eu disser que todo esse trabalho foi feito por todos os professores aqui da tribo, em todas as disciplinas. Pegue agora o seu último tiro com valor promocional para que você faça uma revisão 360 graus de forma assertiva em todo o conteúdo programático da Polícia Militar do Ceará. Dessa forma, eu sei que você passa. Dessa forma, o último tiro vai ser muito bem dado e você vai ser o próximo policial militar do Ceará.